O ProCid é o maior e mais completo banco de sêmen do Brasil. Somos especialistas na captação de doadores de sêmen, armazenagem, fornecimento e importação de amostras de sêmen, garantindo a confiabilidade, a segurança e conveniência aos tratamentos de fertilidade dos nossos clientes e parceiros. Contamos com o mais diversificado catálogo de doadores do país e com a representação exclusiva do Seattle Sperm Bank e European Sperm Bank. Atuamos há mais de 30 anos na área de reprodução humana e, assim como você, ajudando na realização de milhares de sonhos de construir uma família. Compartilhamos dos mesmos objetivos e interesses da sua clínica, atender da melhor forma a sua paciente para o sucesso do seu tratamento. Venha ser um parceiro do ProCid. Boa noite, agradeço a presença de todos, agradeço o Genomics pela parceria e por participar desse evento. Nós somos os pioneiros em banco de sêmen, assim como muitos de vocês são pioneiros em reprodução humana. Então, agradeço essa parceria de tanto tempo pela solicitação de amostras de sêmen internacionais e nacionais. Este é um evento onde está sob o pilar de três perspectivas. As perspectivas são o banco de sêmen, um laboratório de genética e a parte jurídica. Após o evento, estaremos abertos a perguntas e respostas. E agora eu quero apresentar a minha filha Patrícia, que vai fazer a primeira parte do evento. Muito obrigada. Olá a todos, boa noite. Meu nome é Patrícia, eu sou responsável por marketing e desenvolvimento de parcerias e novos negócios do ProCid, mais conhecida como filha da doutora Vera. E eu vim aqui hoje, a gente reuniu todos vocês aqui hoje, presencialmente e virtualmente, para a gente alcançar um objetivo em comum, que é a realização do verdadeiro sonho de toda a tentante, que é o nascimento de um bebê lindo e saudável. Agora, quando a gente pensa nessa frase, principalmente trabalhando no maior banco de sêmen do Brasil, ela é muito interessante. Há décadas, a gente fornece amostras de sêmen de qualidade dos mais variados perfis, nacionais e importados, e até pouco tempo atrás, inclusive, o único critério de escolha desses doadores pelas pacientes eram as características físicas desses doadores. Então, elas vinham para a gente dizendo que elas queriam um loiro, moreno, de olhos verdes, de altura a partir de 1,78, por exemplo. Muitas delas diziam que queriam alguém parecido com o marido delas, ou parecido com o ator preferido delas, e até mesmo parecido com elas. E, a princípio, não existia nada de errado, ou não existe nada de errado com isso. E aí, na verdade, a gente teve uma realização depois de uma conversa com o dono e sócio do único banco de sêmen privado de Israel. A gente tem diversos parceiros internacionais na Europa, nos Estados Unidos, e hoje em dia, eu morando em Israel, a gente começou a entender como é que funciona o mercado de Israel. E eles são um dos mercados mais avançados da parte genética, até porque a comunidade judaica ela tem uma incidência maior das doenças genéticas. E a gente começou a conversar com ele, e eu queria trazer para vocês aqui os principais pontos que me marcaram dessa conversa. O primeiro deles é a visão e o entendimento dele do que é sêmen. Para ele, sêmen é genética líquida. E, pensando nisso, todo o ciclo de vendas dele é baseado na compatibilidade genética entre a receptora e os doadores de sêmen escolhido. Isso não quer dizer que a receptora precisa abrir mão das características físicas do doador como critério de escolha, mas que a gente tem que entender que existem duas fases para esse processo de escolha do doador. O primeiro deles é a seleção, que pode ser baseado nas características físicas do doador, e o segundo é a validação desse doador, que é realmente entender a compatibilidade genética desse doador com a receptora. Esse é um conceito tão fundamental para esse banco de sêmen de Israel que pacientes que chegam até eles e dizem que não necessariamente querem ser testadas são convidadas a procurarem outros bancos de sêmen ou, como ele mesmo brinca, a irem até o barzinho mais próximo e escolher um doador bonitinho. Porque se a parte de seleção e triagem desses doadores não é importante para essa mulher, ela pode muito bem escolher uma pessoa de um barzinho aleatório.
Agora, o que mais me chamou a atenção de tudo isso, né, é que isso é relativamente radical ele falar, né, dele não querer prestar esse serviço para uma mulher que não quer ser testada. Mas existe uma explicação para isso tudo. Segundo ele, clínicas de reprodução humana, bancos de sêmen e bancos de óvulos que não consideram a testagem genética como fator de validação desses tratamentos estão brincando de roleta russa. Infelizmente, quanto mais tratamentos forem feitos sem levar em consideração esse risco genético, maiores são as chances da gente ter um nascimento de uma criança com doenças genéticas raras. E esse nascimento vai trazer consequências para todos os envolvidos. E foi pensando em tudo isso que a gente começou a mapear quais seriam os riscos, né, se isso acontecesse com um doador nosso. E isso revolucionou a forma com que a gente enxerga os riscos do nosso negócio e motivou a gente a iniciar um investimento significativo no mapeamento genético dos nossos doadores. Agora, quais seriam essas potenciais consequências do nascimento de um bebê afetado? E, mais importante, é um nascimento que poderia ter sido evitado. O primeiro deles é o impacto e o trauma emocional dessa receptora. E, consequentemente, ela vai atrás dos culpados. E, por se tratar de um tratamento de reprodução assistida, os envolvidos nesse tratamento, ou seja, a clínica, o médico, o banco de gametas de onde ela pegou essa parte, né, do tratamento dela, acabam sendo os envolvidos e os culpados. A gente não pode desconsiderar que pode haver um dano reputacional de todos esses envolvidos, um provável processo judicial, inclusive a gente vai ter aqui a participação de um advogado que vai falar um pouquinho mais sobre a parte jurídica das complicações de um nascimento como esse, e danos patrimoniais, como, por exemplo, a eventual indenização e pagamento por todos os tratamentos dessa criança pelo resto da vida dela. E, pensando em tudo isso, a gente percebeu que é inevitável o banco de sêmen começar a fazer a testagem desses doadores para poder viabilizar a compatibilidade genética, esse teste de compatibilidade genética, caso a receptora queira fazer esse estudo. Porque, se a gente não testar os nossos doadores, ela não consegue entender qual que é o risco do tratamento dela. E é exatamente por isso que a gente começou a fazer esses testes genéticos dos nossos doadores, para trazer mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade para os nossos parceiros, clínicas e médicos, e para a paciente final. E foi aí que a gente desenvolveu a nossa parceria com o Genomics Brasil, há mais de 6 meses atrás, para começar a testar toda a nossa base de doadores nacionais através do painel genético mais recomendado para banco de gametas, que é o CGT Bank. E, quando a gente estava fazendo a parte de negociação desse projeto que a gente tinha, né, que ia ser um belo de um investimento da nossa parte, a gente queria entender qual seria a vivência, qual seria a experiência tanto dos doadores, mas principalmente das receptoras, desses testes, desses laudos, do entendimento de, assim que eu fizer o teste, o que acontece, como que eu avalio esse risco. Então, a gente fez um piloto de testes genéticos para entender esse matching. E a gente pegou eu e o meu marido, Fernando. Inclusive, essa foi uma escolha muito específica. Meu marido, ele tem um histórico de doença genética na família. Ele tinha uma irmã que faleceu aos 24 anos por causa de uma doença genética recessiva chamada disautonomia familiar. Então, ele tinha já um risco maior de ser portador dessa alteração genética. E, como vocês podem ver aqui, a gente tem os 2 laudos. Então, tanto eu, desse lado esquerdo, quanto o meu marido, somos portadores saudáveis de mutações genéticas. Agora, quando a gente avalia esses laudos separadamente, né, a gente até assusta. Você fala, meu Deus, eu sou portador de mutação genética, o que isso quer dizer? Será que eu sou doente? Será que eu sou saudável? Como que isso pode impactar os meus filhos? Né? E, na verdade, o que a gente está querendo mostrar aqui é que só com a comparação das 2 partes é que a gente realmente consegue avaliar esse risco. Então, lendo esses laudos de forma individual, a gente realmente não consegue entender o que isso quer dizer.
mas através do matching, do teste de compatibilidade genética, que é feita a comparação dos 2 laudos, é que a gente entende que, apesar de nós 2 sermos portadores saudáveis de mutações genéticas, essas mutações genéticas elas não coincidem em um mesmo gene. Então, a gente não tem um risco aumentado de ter uma criança afetada. E isso, para a gente, é o importante. Então, pensando em tudo isso e pensando no mapeamento genético dos doadores do ProSeed, a gente diz que a gente tem aqui metade da solução ou metade do problema. E por que metade da solução? Metade da solução porque, como eu falei anteriormente, só os testes genéticos do doador não são suficientes para conseguir analisar esse risco. Mas, se você consegue ter a segunda parte da receptora, ou, ainda mais, se não tiver a segunda parte da receptora e tiver um encaminhamento para um aconselhamento genético onde ela entenda esses riscos, pelo menos a gente consegue fazer uma decisão mais bem informada sobre esse tratamento. E por que metade do problema? Desde que a gente começou a testar os nossos doadores, a gente tem tido um feedback das receptoras de que diversos médicos tendem a pedir para elas selecionarem doadores ou não portadores ou não testados. E na fala das próximas pessoas que vão vir depois de mim no Genomics, a gente vai entender por que isso é um problema. Né? Por que pedir para um não portador, ou pior, um não testado, na verdade, piora o problema não só para a paciente, mas para todos nós. Isso, na verdade, aumenta a exposição do risco de todos os envolvidos. Então, eu convido agora a Natália, do Genomics, para continuar aqui e contar um pouquinho sobre a campanha de transparência do Genomics desse mês, que está acontecendo, e depois o Bruno, para explicar um pouquinho mais sobre a incidência dessas doenças genéticas e como que a utilização de testes genéticos pode ajudar a gente a diminuir a exposição a esse risco. Obrigada. Boa noite, prazer. Meu nome é Natália Milagre. Eu já conheço a maioria, mas para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a diretora de negócio da Genomics, trabalho há 13 anos na reprodução humana. E antes de falar um pouquinho do CGT, eu queria falar um pouquinho da nossa casa. Então, o que eu queria mostrar primeiro para vocês, né? Onde que começou a nossa relação entre ProSeed e Genomics, né? A gente entendeu que existem novos modelos de reprodução assistida no mercado. E a gente precisa ter uma comunicação integrada entre clínicas, pacientes e laboratório. Tá? E, justamente, para ter essa comunicação, a gente precisa estar muito bem conectado, ter uma segurança na informação que vai passar. Então, assim, não só a informação do médico para o paciente, mas do laboratório para o paciente. Essa segurança de informação tem que estar com todos os envolvidos. E, consequentemente, a gente vai estar oferecendo uma qualidade de atendimento a esse paciente. Tá? Então, nosso objetivo é ter o bebê saudável em casa, com a ciência realmente nos dando todo esse tipo de respaldo. Então, aqui eu queria só fazer uma retomada sobre a Genomics, onde a gente já está há 8 anos no Brasil, mas a nossa história começou lá atrás, em 1996. E aqui eu queria mostrar um vídeo para vocês, que é onde foi começar a nossa história com a ProSeed. A ProSeed identificou a tendência de mercado que acontecia, a evolução da genética, a evolução dos diagnósticos. Falou, espera aí, deixa eu conhecer um pouco mais. E aí eles visitaram, entenderam um pouco mais como tem toda a nossa estrutura, e eu queria mostrar para vocês também o que eles viram, que é a nossa headquarter, que é a nossa matriz em Valência. Deixa ele rodar o vídeo. Life. This marvelous reality that moves us in as many ways as there are people inhabiting this planet. The more we learn about it, its principles, its patterns, and its codes, the more we value being able to help people who cannot conceive naturally. iGenomics was founded in 2009 to work side by side with clinicians in IVF clinics to bring genomics to assist couples fulfill their dream of bringing healthy babies home. Since then, we have brought to light more than 500 scientific publications on reproductive health and processed millions of samples. But this is not enough. We want to help make genetics more accessible and universal, to expand our activity beyond fertility and contribute to a world where precision genomics can shed light on the health of future generations, where conceiving a healthy baby or detecting a genetic disease is within everyone's reach, and the time to achieve an accurate diagnosis is shortened. In order to accomplish this, we have developed different initiatives, providing more tools and services such as our new Genomics Precision Diagnostic Division, a new comprehensive genetic diagnostic service that covers the whole life cycle and is based on all available technologies,
including more than 250 diagnostic panels. With laboratories and teams closer to you in each of the 26 countries in which we are located, and a multidisciplinary team of genetic counselors and scientific consultants supported by the Global Advisory Board. Connecting clinics, specialists, and patients through our digital ecosystem and its platforms. Reporting results in a more predictive and intelligent way, thanks to our algorithms based on artificial intelligence. At iGenomics, we believe that genetics should be available to everyone because important decisions deserve an accurate and personalized diagnosis. We want to accompany you on this exciting journey of life. iGenomics, with science on your side. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, hoje nós temos 25 unidades em todo o mundo, e o que mais nos traz alegria é realmente dividir que a nossa ciência é baseada em evidência, onde a gente tem mais de 460 publicações científicas. Então, para trazer aqui para a realidade do Brasil, a gente tem hoje 3 unidades, sendo essa em São Paulo, uma Recife em Porto Alegre, e a gente que chamou e convidou todos vocês porque a gente está vendo além. O que a gente está querendo ver e mostrar para vocês? Exatamente a questão do teste de CGT, que é o teste de compatibilidade genética. A nossa campanha é do compromisso e transparência com o paciente. Então, a gente quer deixar muito claro que todos nós somos portadores de alguma alteração. Mas o que a gente faz com essa informação? Todos nós somos portadores. E depois? O que a gente faz? Então, para a gente tomar decisões seguras e colocar esse paciente num segmento de uma forma onde ele se sente confiável, tanto na clínica quanto no laboratório, eu convido o Dr. Bruno, que é o nosso diretor do laboratório, para dar uma aula e mostrar esse direcionamento aqui para vocês. Bom, gente, boa noite a todos. É um prazer, né, ter tantos conhecidos aqui na nossa casa, um prazer recebê-los aqui na Genomics. Eu que voltei à minha casa, então também é um prazer recebê-los. E aqui a ideia é da gente conversar um pouquinho acerca do nosso CGT, do porquê que a gente está fazendo essa campanha de transparência, do porquê que a gente quer falar tanto desse tema que nós somos portadores e trazer um pouquinho a luz para vocês. Não vou ficar aqui no palco, eu prefiro ficar aqui embaixo, eu me sinto mais à vontade, tá? Mas a ideia é da gente conversar um pouquinho acerca do que a gente tem do teste genético e como que esse teste genético de compatibilidade pode beneficiar o resultado da FIV e trazer uma maior segurança para os nossos pacientes. Acho que esse que é o mais importante e é isso que a gente quer trazer à luz hoje do conhecimento. Bom, então, sei que talvez isso seja uma coisa mais tranquila para vocês, mas a gente precisa entender o que é uma doença genética, né? Então, se eu for pensar numa doença genética, eu vou pensar numa mudança da sequência do meu DNA. Pode ser apenas uma mutação genética, uma mutação em uma base, pode ser uma deleção, uma duplicação, uma alteração num cromossomo inteiro. Isso tudo a gente considera uma doença genética. Essas são, né, todos os tipos que a gente tem dentro da literatura de mudanças na sequência do DNA ou doenças genéticas. O que a gente vai pensar quando eu estou pensando num painel de portadores? Eu vou pensar nas doenças monogênicas ou, né, distúrbios de um gene único. Isso por quê? Porque a gente consegue ter capacidade de análise dentro do nosso painel. Se eu for pensar, por exemplo, na herança multifatorial, eu não consigo testar, porque a herança multifatorial, além do componente genético, eu tenho o componente ambiental, que é impossível de ser testado. Se eu for pensar em doenças mitocondriais, eu também posso testar isso, mas as doenças mitocondriais sempre vão ser passadas pelas nossas mães para nós. E as alterações cromossômicas são aquelas que a gente tem a mudança no número de cromossomos, que vocês estão, né, muito cientes dentro do PGTA. Então, a grande ideia hoje é da gente trazer o porquê estudar para um banco de gametas ou porquê que eu vou pensar nesse teste como pré-concepção. Então, né, essa doença monogênica, como a gente estava falando, é uma alteração hereditária causada por uma mutação ou mutações em um gene particular. O que é importante, gente? A gente sabe hoje que a cada 1000 nascimentos, a gente tem 10 afetados. Então, é uma taxa alta.
Eu, como geneticista, vou pensar sempre nessas taxas e não consigo deixar de pensar em probabilidades. Essa é a prevalência global que a gente tem em nascidos vivos. A gente pode pensar que é baixo, alto, mas essa é a prevalência que a gente tem dentro da literatura. Se eu for pensar, 20% da mortalidade infantil em países desenvolvidos são ocasionados por doenças monogênicas, bem como que 18% de todas as intervenções em hospitais pediátricos também são decorrentes dessas doenças monogênicas. O que é importante da gente pensar, e isso aqui não é o Bruno falando, mas sim a literatura científica, a frequência que a gente tem dessas mutações. Aqui a gente tem uma média, e eu vou trazer alguns dados de artigos científicos que foram publicados para vocês entenderem um pouco dessas mutações e por que a gente quer, né, como a Patrícia muito bem falou, todos nós somos portadores, ou todos nós podemos ser portadores. Se eu for pensar numa média, 82% das pessoas são portadoras de ao menos uma condição. E aí vem o grande ponto, e aí eu quero trazer para a realidade de vocês, porque a gente entende muito isso. É difícil explicar para paciente, né? Vocês sabem muito mais do que eu. É difícil você explicar para paciente que aquele doador ele pode ser utilizado, porque ele tem uma mutação. Não quer dizer que ele tenha doença, muito pelo contrário, quer dizer que ele é portador. E a gente tem que saber explicar isso. É o fato de conversar com a paciente para poder explicar que ser portador não quer dizer que você é afetado pela doença, e sim que você é portador, mas que se seu parceiro ou a sua parceira não for portador do mesmo gene, pode seguir a vida normalmente. Isso é que é o grande ponto que a gente tem que trazer. Numa média, a gente tem 2 mutações genéticas por pessoas. Esse número a gente vai ver diferentes publicações, até uma publicação brasileira que eu trouxe para vocês hoje. E o dado que eu acho particularmente mais importante é que 5% dos casais vão carregar mutações em um mesmo gene. E é esse grupo de pessoas que vão ser melhor beneficiados por um teste de compatibilidade genética. Eu vou testar a população inteira do Brasil por causa de 5%? A gente tem que pensar o quão deletério e o quão prejudicial é uma doença genética na sua família. Eu garanto que cada um de nós aqui não vai querer ter uma doença genética na nossa família. Então, esse dado é muito importante para a gente, porque se 5% de toda a nossa casuística pode ter algum tipo de mutação em comum, eles têm um risco aumentado em 4 vezes de ter uma doença genética na família. Esse é o dado mais importante que a gente tem dentro dessa análise. Então, só para trazer para vocês, né, quando eu tenho um homem portador e uma mulher portadora, e a gente chega nesse heredograma, essa é a chance da gente ter uma criança afetada. O que é importante? A gente sempre conscientizar que portadores são saudáveis. Não é porque eu tenho uma mutação genética, que eu sou portador de uma doença autossômica excessiva, que eu tenho algum tipo de acometimento. Então, o que é o CGT? Né? Então, esse teste que a gente fala da Genomics. Então, o CGT ajuda a prevenir as doenças que ainda não podem ser curadas e permite saber quais são os genes alterados em cada indivíduo. CGT vem de Carrier Genetic Testing, ou teste genético de compatibilidade ou portador. Então, o que a gente vai avaliar? Então, no teste, a gente vai avaliar uma lista, né, de variantes patogênicas que vão representar a maioria das doenças autossômicas recessivas. Tá? A gente tem, né, uma série de tipos de CGT, não vou tentar me abordar muito, mas o que é importante, né, e eu queria trazer isso para vocês. Essas são as doenças monogênicas mais frequentes detectadas no CGT. Então, a gente pode pensar em fibrose cística, e a gente sabe que na população brasileira a gente tem, eu vou mostrar o dado para vocês, mas a gente tem uma proporção de 1 a cada 25. Ou seja, 1 a cada 25 pessoas é portador de uma variante de fibrose cística. Se eu for pensar no casal, a probabilidade está aqui para a gente pensar nos nossos pacientes. Bem como atrofia muscular espinal, 1 a cada 50, doença renal policística, 1 a cada 70, e assim por diante. Né? O que é importante dentro do CGT? Ele vai incluir todos os genes que são preconizados pela American College of Medical Genetics e a ACOG. Isso é o mais importante.
O CGT, aqui, quando a gente está pensando numa base científica, como a Natália muito bem trouxe. Dentro da Genomics, a gente tem esse norte, né, esse drive de pensar sempre na ciência. E a Márcia está aqui e não me deixa mentir, a gente sempre fala isso, né? O slogan da Genomics está "With Science on Your Favor", não é por nada, é porque a gente realmente pensa na ciência e aqui a gente está se apoiando no guideline das associações profissionais. Isso é o mais importante. Então, por que a gente deve realizar um teste de compatibilidade genética, né? Então, a gente está vendo aí, 5% podem carregar mutações no mesmo gene e 20% é a taxa de causa de mortalidade infantil, bem como que esse é o trecho da ACOG, do guideline da ACOG, que fala: painéis de portadores e aconselhamento devem ser preferencialmente realizados antes da gravidez, porque isso permite entender sobre os riscos para a descendência e considerar a mais ampla gama de opções do planejamento familiar. E esse é o grande ponto. Não é porque ambos são portadores de uma variante genética no mesmo gene que a gente não tem saída. Nós temos saída. Hoje a gente tem exames suficientes para poder realizar isso. A gente pode realizar outros testes, a gente pode, com a utilização da FIV, ter uma gestação saudável em casa. Aqui está a opinião do comitê. Então, ok, para quem que a gente vai indicar o teste, né? Então, quem que a gente pensa na utilização do CGT? Obviamente, a gente pode pensar se vão ser para todos, se não vão ser, se vão ser para grupos específicos. O que a gente tem uma indicação especial? Sempre vão ser casais consanguíneos, isso é o mais importante, porque a gente sabe que eles têm um risco aumentado de terem ancestrais comuns com uma mesma variante, bem como doadores de gameta e o marido, ou doadores de sêmen e a esposa. Aqui eu quis trazer alguns, né, artigos publicados para vocês entenderem um pouco dessas variantes genéticas e o que a gente está falando, né? Então, nesse primeiro estudo, foi um estudo que foi publicado pela Genomics, que a gente analisou 549 genes e, né, a divisão eram 55 pacientes de IVF e 45 doadores de gameta, 45%. Né? Então, a gente teve, né, foram mais de 2.570 amostras, e a gente teve 2.161 pessoas, ou 84%, com mutações detectadas. Então, a gente parte desse dado, né? Quase 85%, vamos arredondar, né? Então 85% dos indivíduos têm algum tipo de mutação. E essa é a primeira base para a gente poder explicar para os nossos pacientes. Porque, e aí eu entendo, volto a falar, a dor da paciente é que ela quer um filho perfeito, ela quer um doador perfeito, ela quer uma doadora perfeita. E mutações existem, nós somos portadores e a gente precisa passar essa condição para elas, a gente precisa transmitir esse conhecimento para elas. Dentro desse estudo, 16% não apresentavam nenhum tipo de mutação, e sim, isso acontece, então a gente vê, mas é importante que a gente deixar claro que a maioria apresenta uma mutação genética, bem como que a gente tem aqui uma média de 2,3 mutações patogênicas por indivíduo. E aí vem outro ponto também que muitos vocês encontram na prática, porque ela está selecionando esse doador, e esse doador tem 4 mutações genéticas, tem 5 mutações genéticas, não vou utilizar, não devo utilizar. A gente está vendo aqui. Se a gente fizer o teste comparativo entre os dois, não tem por que não utilizar. Nesse outro estudo, então foi um estudo maior, feito pelo Capalbo, onde ele analisou, né, 14.125 indivíduos, e ele encontrou também uma média de 1,3 mutações patogênicas por indivíduo. Então, mais uma vez mostrando que a gente sim tem essa taxa e que a gente consegue encontrar esse número de variantes. Então, qual que é o cenário brasileiro, né? Se a gente for pensar quando a gente falou, né, os portadores de traço falciforme, né, de anemia falciforme, a gente tem 1,25 ou 40 a cada 1.000 na população em geral. E se eu for pensar nos afrodescendentes da população brasileira, eu vou pensar em 1 a cada 10. Então, garanto, né, acho que todos vocês aqui com uma ampla experiência dentro da FIV já encontraram um paciente que, infelizmente, teve um filho acometido por anemia falciforme. Então, esse é o grande ponto para a gente começar a pensar. Se eu trouxer à luz, né, que o Brasil tem a 9ª maior população judaica ashkenazi do mundo, e a gente sabe que, infelizmente, os judeus ashkenazi têm um risco maior de serem portadores de doenças, né, de doenças autossômicas recessivas, como Tay-Sachs,
Isso é muito importante para a gente começar a pensar, né? A endogamia, infelizmente, pode ocasionar isso, né? Se eu pensar em a frequência de portadores de fibrose cística, também vai ser aumentada em indivíduos da ascendência europeia em comparação aos outros grupos. E a frequência é de 1 para 25. E aqui eu queria trazer para vocês esse gráfico que eu achei muito importante, que foi extraído de uma outra publicação de 2018, que foi perguntado para a população brasileira. Você conhece o que é fibrose cística? Você conhece o que é anemia falciforme? E, para minha surpresa, talvez eu estava enviesado pelo meu viés genético, somente 65% ou 70% das pessoas sabiam o que é fibrose cística no Brasil. Então, nós que temos a condição de serem propagadores dessa informação, precisamos trazer isso para as nossas pacientes. Vejam que talassemia, quase 20% da população sabe o que é talassemia. Em Tay-Sachs, mesmo com a 9ª maior população ashkenazi, né, do mundo, somente, né, 18% da população sabe o que é a doença de Tay-Sachs. Então, por isso é tão importante a gente pensar nisso. Aqui, né, no cenário brasileiro, então, essa foi uma publicação, né, de um colega, Caio, publicou isso em 2021, e ele mostrou, né, então, aqui, mostrando que 70% ou 72% da população brasileira apresentava algum tipo de variante genética e ele tinha uma média de 1,32 variantes relatadas por paciente. Então, como que eu vou pensar nas evidências científicas acerca disso, né? Então, se eu for pensar na incompatibilidade entre os casais, o casal que tem um histórico de infertilidade, a gente fala que essa incompatibilidade pode chegar até 7%. Em ovo-doação, 5%. Casais de origem europeia, 5%. Casais de origem árabe, 5,8%. Casais de origem judaica, 6,2%. Casais consanguíneos, 15%. Por isso que é tão importante da gente pensar no teste pré-concepção. Judeus consanguíneos podem chegar até 30%. Árabes consanguíneos, 40%. E casais egípcios consanguíneos podem chegar até 47%. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de dado, esse tipo de literatura para poder embasar nossas condutas, né? Essas são as frequências, né? Então, essas são as principais mutações dentro da população brasileira. Então, a gente tem fibrose cística, Gaucher, anemia falciforme, atrofia muscular espinal, X frágil, distrofia muscular, Tay-Sachs, Fanconi, leucodistrofia e oligosacaridose. E aqui, né, essa é uma frase que eu gosto bastante do artigo do Capalbo, e gosto muito das publicações do Capalbo, e eu queria trazer para vocês que realmente ajudar as pessoas a terem filhos sem doenças graves deve ser considerado como uma prática moral destinada a servir a saúde reprodutiva e o bem-estar. Então, né, para a gente pensar nas conclusões e não me alargar muito no tempo, através dos testes a gente consegue sim prevenir uma doença rara. Esse risco pode variar de 5% até 15%, como a gente viu, e com a implementação dessas ferramentas, a gente consegue minimizar maiores riscos e a segurança do paciente vai ser alcançada, tanto no tratamento como na confiança pelo profissional. Obrigado a todos. Obrigada, Bruno. Eu queria só apresentar a vocês ao próximo palestrante, que vai dar uma perspectiva jurídica de tudo que a gente falou até agora, falar como um advogado sobre como esses riscos, né, se implicam nas clínicas e a visão dele sobre tudo isso. Então, eu queria convidar aqui o Dr. Adriano Blatt. Ele é especializado na parte de saúde e de direito do consumidor, então eu acho que os insights e a perspectiva dele vai ser muito bem-vinda aqui. Opa, boa noite. Alô, alô. Bom, acho que não precisa disso aqui. Por causa do... Tá bom. É porque quiseram falar assim, não, vamos dar um exemplo de doença genética grave. Vamos trazer um advogado, né? Mas essa aqui é gravíssima. Então, meu nome é Adriano Blatt, falando rapidinho, sou autor aí de 25 livros e sou membro da Comissão Especial de Direito Médico e de Saúde da OAB e da Comissão Permanente de Direito do Consumidor da OAB. Né? Então, fui convidado aqui pelo Lauro, fui colega aí da minha primeira faculdade, no dia que eu pensei que eu ia ser engenheiro na vida. E a conversa toda aqui que a gente vai ter é algo bem simples, direto, e falando um pouquinho
sobre esse aspecto jurídico, esse risco jurídico nessa não testagem ou nesses acidentes eventuais de percurso, né? Para dar uma referência só para vocês, eu sou sócio, sou o único dono, na verdade, do segundo maior escritório de direito médico de saúde aqui do estado de São Paulo, né? Então, é a área de minha expertise, conhecimento, e a gente vê que, a cada dia que passa, né, as pessoas conversam menos e brigam mais, e as relações interpessoais, elas caminham para uma judicialização extrema, né? Ah, meu vizinho é feio, quero processá-lo. Ah, não, eu tenho pesadelo com ele, eu quero processá-lo. E essa, quer dizer, graças a Deus, né, porque meu escritório vive disso, mas esse excesso de judicialização, que é sintomático da cultura que vem se entranhando aqui na sociedade brasileira já de um tempo para cá, isso vai desembocar aqui na área específica de vocês, né? Ainda é algo bem incipiente, mas o nível de responsabilidade pode ser assim trágico mesmo em termos de processos, né? Processos que vão custar desde danos materiais, danos estéticos, que hoje a jurisprudência dá um tratamento diferenciado ao dano estético, dano moral, né, que é um dano de natureza extrapatrimonial, e pode ter, assim, quer dizer, a consequência, desde a consequência, como a Patrícia tinha falado aqui, reputacional, né, mas pode doer realmente pesado no bolso. O nosso ordenamento jurídico, ele parte do chamado princípio da reparação integral. Então, o dano ele tem que ser reparado de uma forma integral. Quanto que é esse integral? Quanto que pode custar um prejuízo, né, de um paciente vai falar assim, não, eu não fui informado, ou às vezes se informou e você não tem nem a prova de que se informou, eu não fui testado, eu não fui testada, né? Quanto pode ser esse prejuízo? Nós temos alguns paradoxos, né, aqui na jurisprudência pátria, que nós temos assim, acidente de avião gerando indenizações assim de morte por acidente de avião, 200, 300 mil reais. E tem danos muito menos graves, gerando indenização muito maior. Quer dizer, então não funciona muito com uma lógica. Tem um quê de subjetividade gigante do julgador, enquanto que ele vai entender que tem que ser indenizado. É lógico. Ah, teve uma doença que ela custou tanto no tratamento, essa doença. Então, tudo aquilo que foi gasto é o dano material. É o dano patrimonial. Mas tem o dano extrapatrimonial, que vocês conhecem de uma forma mais popular como o chamado dano moral, que é o moral damage, né, do direito americano. Então, esse dano moral ele é realmente imprevisível. Eu tenho casos ali no escritório, né, a gente atua muito para o lado do consumidor, então as nossas grandes brigas, por exemplo, são com plano de saúde, né? Eu sou hoje o segundo maior litigante contra o Bradesco Saúde, por exemplo, né? Nós temos um caso assim do plano falar assim, eu recusei o custeio de um exame de R$400. E a gente convenceu o juiz de que aquilo gerou um estrago emocional no paciente e ter virado uma indenização de pouco mais de R$20 mil pela recusa de custeio de um exame de R$400. Quer dizer, um exame, vou chamar assim, um exame feijão com arroz. Mas não tem lógica, né? Não tem lógica. Eu tenho um caso, assim, só para não fazer o catastrofismo, um caso de um paciente, ele teve câncer de próstata, né? E ele se medicou
né? E o plano de saúde recusou o custeio do tratamento quimioterápico e ele acabou tendo que, a duras penas, juntou dinheiro, comprou o medicamento e o medicamento era falso. Esse cara morreu, rápido. Quanto foi a indenização que nós conseguimos? Está todo mundo curioso, né? 0. Acharam, caiu numa câmara aí de direito privado, na hora de sortear no computador, quem vai julgar, não sei o quê. Entendeu que não cabia o acolhimento do pleito indenizatório. Mas a gente vê de tudo, quer dizer, desde um caso extremo de R$400, né, que gerou uma indenização de 20 e poucos. Ninguém vai ficar pobre, quebrado por 20 e poucos mil reais, mas nós temos lá no artigo 8º do Código de Processo Civil a necessidade de que se obedeça à razoabilidade e à proporcionalidade, né? E cadê a razoabilidade e a proporcionalidade de condenar mais de 20 mil reais com uma recusa de custeio de R$400? Então, a gente não pode brincar com o judiciário, não pode brincar. Nós temos ali um planilhamento no escritório de todos os desembargadores, né, que são juízes de segunda instância, e todos os ministros dos tribunais superiores, de como eles decidem em cada caso, para dar um quê de razoável previsibilidade lá no escritório, né, onde está quem vai julgar, quanto que vai dar, o que vai dar, como vai decidir. A gente tem um sistema de inteligência artificial no escritório que nos leva a uma tentativa de previsão, né? E todo dia nós somos surpreendidos, para o bem e para o mal, né? Então, a melhor coisa a fazer é uma atitude preventiva. Então, vocês têm que entender toda essa questão dessa testagem, né, como uma preservação não só patrimonial, mas dos nervos de vocês. Porque, para nós estamos acostumados assim, com o judiciário, a gente está acostumado com fortes emoções, né? Agora, para quem não está, eu tenho um cunhado meu, que é médico, que ele é oftalmologista, ele é dono de uma clínica, né, muito grande, né, gigante até. E uma das médicas, um paciente que estava cheio de problema, etc., teve uma insatisfação no resultado cirúrgico, né, oftalmológico. Ele, totalmente sem respaldo nenhum, meteu um processo, e existem algumas coisas na nossa lei que, às vezes, não são justas, mas está na lei. Uma é a responsabilidade da cadeia de fornecimento. Então, a responsabilidade ela é solidária, ela é por igual de toda a cadeia de fornecimento. O consumidor final, protegido pela legislação consumerista, pelo Código do Consumidor, que vocês conhecem popularmente, ele pode sair processando todo mundo. E na clínica aqui processou a médica, a clínica, a pessoa jurídica que era sócia dessa clínica, que era sócia de uma parte, e processou, inclusive, o meu cunhado, pelo simples fato que ele era um dos médicos responsáveis pela clínica, ele não teve nada a ver com aquele ato cirúrgico, nada a ver, né? Eu sei o estresse que ele passou. No final, ele tirou do bolso dele muitas dezenas de milhares de reais, ele tirou um pouco, outro um pouco, né, para se livrar do processo, para se livrar do estresse. Ele falou, eu prefiro ter 70 mil reais de prejuízo, foi o prejuízo que ele teve, só a partir dele, né, porque aquilo estava comendo, corroendo os nervos dele. Então, para quem não está acostumado com esse meandro jurídico, eu vejo porque meus clientes ficam me ligando, às vezes, o dia todo, meu processo, né? E às vezes eu vejo que são banalidades, são processos tranquilos. A pessoa está com tanto medo que deve estar tomando Rivotril a noite inteira, né? Toda noite ele acorda para tomar mais. Por quê? Porque está preocupado com aquele processo. Tá?
Então, eu estou aqui à disposição de vocês para dúvidas. Aliás, só falar desse negócio de cadeia de fornecimento, só para vocês entenderem isso aí. Nós temos lá um setor do escritório, que não é dessa parte de saúde. O escritório é grande, digo, é bem grande mesmo. São quase 50 advogados hoje, mas... E eu ponho a mão na massa especificamente na parte de saúde, né? Não fico lá só no comando, eu ponho a mão na massa, estou todo dia montando peça processual, revisando, etc. Quer dizer, eu tenho que revisar algumas antes de assim que sair daqui. Mas, por exemplo, a gente às vezes processa, aliás, tem um processo lá da Patrícia, lá de um voo que... Né? Então, nós temos lá o processo e... sei lá, o avião atrasou, então vou meter um processo na companhia aérea. Não, eu saio metendo processo em todo mundo. Na companhia aérea, na agência de viagens que vendeu o raio da passagem. O que é agência de viagem? Vamos ser frios. O que a agência de viagem tem a ver com o fato de o voo ter atrasado? Nada, ele foi só o vendedor, o intermediário. Nesse ponto, a legislação é cruel, a nossa legislação. Ela ajuda demais, ela é hiperprotecionista ao consumidor, então a responsabilidade é solidária, por igual, da agência de viagens. Então, ou o fulano comprou uma passagem na CVC, ou na Decolar, sei lá, e o avião atrasou. A CVC, a Decolar, vão responder juntos. Vão responder juntos. Então, aqui, um processo... o consumidor final, no caso, a consumidora final de vocês, ela pode sair processando todo mundo. Não, mas desses 3 fornecedores da cadeia de fornecimento, eu quero fechar o olho e sortear só, sei lá, o desgraçado do médico. Pronto, está com raiva do médico. Vai processar. Quer processar todo mundo por igual, vai processar. Estou à disposição. Se quiser, a gente vai bater papo. Quem tiver mais dúvida aí, à disposição. Tá bom? Pronto. Obrigada, Adi. Eu queria concluir o evento de hoje, né, trazendo um pouco das conveniências e das facilidades para a gente entender o que o Procid está oferecendo para os nossos médicos parceiros, clínicas parceiros, como um próximo passo. Agora que a gente entende que esse risco existe e que estamos todos envolvidos nesse risco, como que a gente se ajuda e como que a gente melhora o mercado de reprodução humana para que seja mais transparente, mais seguro e mais tranquilo, né? Cheio de confiança para vocês, para nós e para as nossas pacientes. Então, através da parceria que a gente tem com o Genomics Brasil, a gente conseguiu algumas condições exclusivas para os parceiros do Procid, e a primeira delas tem a ver com o alívio da responsabilidade médica e da carga médica com relação às orientações genéticas que a gente precisa para as pacientes que vão passar por tratamento através do aconselhamento genético gratuito pré- e pós-testes. O que isso quer dizer? Normalmente, quando uma paciente ligar no Genomics sem necessariamente ter um relacionamento com o Procid, ela precisa pagar uma taxa para ter um aconselhamento genético inicial, para entender qual que é o status do tratamento dela, quais são os riscos do tratamento dela. E, através do Procid, ela tem o acesso a isso assim que ela escolher um doador, escolher uma gama de doadores do Procid, para entender, através do status desse doador, se ele foi testado, se ele não foi testado, se ele é portador, como que ela deve prosseguir com relação à análise genética dela. Se essa paciente decidir que ela sim gostaria de fazer o mapeamento genético dela, ela conta com um desconto exclusivo, né, no valor do mapeamento dela, e com o teste de compatibilidade genética, que é o objetivo de todo esse movimento, de todo esse esforço gratuito com um doador Procid. E ele pode ser um doador Procid nacional ou importado. A gente, inclusive, comentou com vocês que os nossos doadores fazem um painel chamado CGT Bank, que é um painel que ele engloba as principais doenças genéticas da população brasileira, mas não necessariamente todas. Enquanto o mais recomendado para as pacientes, para as receptoras, é fazer o CGT Exome, que é o mais completo no mercado hoje em dia, que analisa praticamente todas as doenças que a gente consegue testar, né? E, através dessa parceria, a gente tem que o painel dos doadores, que é menos abrangente, ele passa por um processo de upgrade, assim você consegue trabalhar e comparar com os 2 painéis, no máximo analisando o máximo de doenças, mutações genéticas possíveis. Além disso, a gente compilou
2 documentos que, inclusive, estão nas pastas de vocês aqui e vai ser enviado para vocês e para a equipe clínica de vocês hoje, mais tarde ou amanhã, para ajudar a disseminar o conteúdo que a gente passou aqui hoje. E ele detalha um pouco das orientações básicas que a gente sugere que seja passado para as pacientes de vocês, que vocês passem para a equipe clínica e médica de vocês que tem contato com essas pacientes. E, por último, a gente entende que, para diminuir o risco, assim como o Adi falou, diminuir o risco da exposição, né, que a gente tem por causa das alterações genéticas, a gente bolou um modelo de um termo de consentimento livre e esclarecido. Ele é baseado, inclusive, num modelo que foi aprovado pela Anvisa, para a gente documentar aqui qual foi o processo de escolha, o que foi oferecido para essa paciente, o que ela decidiu fazer ou não fazer, para a gente conseguir ter, de alguma forma, isso documentado, né, para a própria proteção da clínica, do médico e dos bancos envolvidos. Então, aqui a gente tem ele para vocês passarem pelo jurídico de vocês, para saírem daqui com os próximos passos, né? Como é que a gente torna isso uma realidade e a gente melhora o mercado de uma forma geral. Então, eu queria que vocês soubessem que vocês podem sempre contar com o Procid, com as facilidades e conveniências que a gente traz para vocês. E eu queria, de novo, agradecer a presença de todos, do online e aqui do presencial, e falar que a gente é muito agradecido pela parceria de vocês de sempre, e, inclusive, do Genomics pela oportunidade. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu sou a Márcia, né, a diretora aqui do Brasil da Genomics, para quem não me conhece. E eu só queria dizer para vocês que a gente não está fazendo nada de novo, na verdade. A gente está copiando o que é feito nos Estados Unidos e na Europa. E hoje o mercado brasileiro é tão bom, ou talvez até melhor, do que os mercados europeus e americanos. Então, eu acho que já estava mais do que na hora de a gente trazer isso para a nossa realidade, porque hoje tem muitas pacientes de lá até que estão vindo para cá fazendo ciclo, e a gente tem uma qualidade e uma tecnologia, tanto nos laboratórios das clínicas quanto nossos, iguais ou até melhor, né, dos mercados lá de fora. Então, eu acho que isso é bastante importante para vocês também refletirem isso para as pacientes de vocês. Tá bom? Obrigada pela presença de todo mundo e obrigado, né, Vera, e a equipe toda por acreditar e confiar no nosso trabalho.